Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade do depoimento do senhor Marcelo B. Odebrecht. Senhor Marcelo, já que o senhor fez referência a esses documentos então, que o senhor juntou e esses 3 milhões, isso aí o senhor tirou especificamente da onde? Qual que é a fonte disso aí? Quando eu percebi que o pessoal nosso não estava esclarecendo o assunto, eu pedi para meus advogados irem fazer uma pesquisa no MyWebDay e no Drowsys e identificar qualquer documento que pudesse ser dessa transação do Instituto. Aí eles me trouxeram uma pilha de documento, eu filtrei aquilo, é isso que eu digo, eu acho que quem tem, só a gente para fazer isso, porque é uma pilha de documentos, você olha rápido, aí você vê o que é que precisa, e foi aí que eu achei esses 3, e com todos os depósitos, eu não sabia, eu não recebi essa informação, que o terceiro pagamento, eu sabia que tinha voltado, mas aí o Ministério Público fez a pesquisa deles, e esse terceiro pagamento voltou, aí eles mudaram, foi feito para Gemone. Certo. E para Gemone acabou o senhor já falou. Então esses documentos estavam todos digitalizados, então? Tá, no Drowsy ou no WebDay? Imagino que sim. Tá. E aí... O senhor dispõe dos originais desses documentos? Da empresa que dispõe. Mas o Ministério Público dispõe todos. Não, dos originais. Do Drowsys, né? Ah, tá. Sim, sim. O Ministério Público dispõe, mas não tem acesso ainda porque está sob levantamento. O MyWebDay, na verdade, não é relevante aqui, porque o MyWebDay é um controle interno. Perfeito. Eu digo o seguinte, ele só reforça, mas ele não é relevante, porque todas as informações estão no Drowsys, que é aquela que tem. Então o MyWebDay não é relevante aqui. Não, os originais que eu me refiro, então, o papel assim assinado, o senhor não tem. São eu recebi os documentos digitalizados. O que eu procurei fazer foi uma filtragem e organizar o material. Entendi. Entendeu? Senhor, Excelência, se me permitir, na célula, além dos 3, então na célula, ela tinha, a célula da planilha, tinha então, só para deixar claro, tinha 3 vezes 1.057.000, que são esses 3 pagamentos, tinha 8.217.000, que eu imagino que grande parte veio então através do ProSub, e tinha 1.034.000. Esse 1.034.000 que o laudo da PF, o mesmo laudo da PF na sua página 24, bate exatamente com o valor pago ao tal do Glaucus Costa Marque e a Roberto Teixeira, que bate exatamente 1.034.000. Este valor, ele foi pago em cash pela informação que eu obtive. Aí talvez seja a única informação relevante, talvez do que a gente, mas deve ter no Drowsy, mas do MyWebDay. Aqui é MyWebDay, mas deve ter no Drowsy, que este pagamento foi feito de 1,34 em Salvador cash. Na data de final de dezembro. Que esse pagamento de 800, ocorreu meados de dezembro. Final de dezembro, um pagamento do mesmo valor é feito em cash em Salvador. Salvador tem 2 pessoas que têm base em Salvador, Demerval e Paulo Melo. Quer dizer, ficou evidente que um dos 2 recebeu 1,34 e pagou a esses 2. Além disso, teve depois identificado outros pagamentos feitos por conta do terreno em Salvador também, inclusive eu disponibilizei, aí que montaram também aqui 1.145.000, vários outros, mas aí informações que eu obtive do MyWebDay e que também foram pagos em Salvador para reembolsar a DAG de despesas. Eu não tinha acesso a isso que vi agora, de obras diversas. Entendi. Então, quer dizer, para mim, fechou exatamente a informação que eu achava que precisava. Perfeito. Senhor Marcelo, posteriormente, o Odebrecht efetuou a aquisição desse imóvel, segundo o senhor diz, por intermédio da DAG, mas o imóvel em questão não foi efetivamente destinado ao Instituto Lula. O senhor pode me esclarecer o que aconteceu? Aí eu nunca conversei com o Lula diretamente sobre esse assunto. Certo. Tudo que eu sei através de Bunlai, Roberto Teixeira não, que eu nunca tive com ele. Bunlai, Okamoto e o Palocci. Aparentemente,
esse assunto foi uma iniciativa, como eu falei, do Roberto Teixeira, com o Bulay, que identificaram esse terreno. Não sei se tinha um acerto lá com os vendedores, isso nunca ficou claro para mim. Mas, de certo modo, foi um terreno e que Lula acabou aceitando. Mas não sei se ele bateu o martelo. Então alguém comprou, tá lá. Ele foi lá, eu acho que teve inclusive uma exposição sobre esse terreno numa revista, acho que 2010, 2011, que Bulay estava por trás da compra de um terreno para o Instituto Lula. Uhum. E eu acho também que eu tinha escutado do Okamoto que Lula estava em dúvida porque queria um terreno junto do metrô para ser uma coisa mais popular. Tá? Bom, de certo modo, eles, por alguma razão, que eu não sei explicar, e talvez eu não participei ainda da visita que o Lula e a Marisa foram no terreno, mas por alguma razão eles desistiram do terreno. E aí foi que, a essa altura, já não acompanhava mais de perto. Para mim, desistiu, o problema deles. Quer dizer, se a gente não tivesse comprado de volta ou vendido, eles iam ficar comigo. O dinheiro não era meu desde o início. Essa era a cabeça. Mas, de qualquer maneira, desistiram. E aí foi que eu disse que eu não tive mais envolvimento. Quer dizer, mas aí o Paulo Melo, junto com o Alexandrino, resolveram começar a prestar uma consultoria para o IEL, achar outros terrenos. Aí foi coisa deles lá, eu não meti mais. Mas e aí houve alguma espécie de estorno desse débito na planilha? Não, aí o que acontece? Aí o estorno, na minha cabeça, foi feito quando o terreno foi vendido para terceiros. Sim. Que ocorreu lá em 2013, 2014, nem me lembro. Mas aí eu não sei, na minha cabeça sim, eu não sei como é que o Berto controlou depois, mas na minha cabeça, a partir do momento que vendeu para terceiros, sim, ia ser feito o estorno. Ou seja, ele ia ter o crédito de volta. Mas e essa história, assim, eles não tinham concordado com esse imóvel antes da compra? Não, eles tinham. É o que eu falei para o senhor. Veja bem, veio a iniciativa do Bulay, do Paulo Okamoto, que era o presidente do Instituto, para eu comprar o terreno. Eles não sabiam ainda como estruturar. Eu aprovei com o Palocci foi, checou, eles quiseram e mudaram de ideia. Quanto tempo depois da compra, mais ou menos, o senhor se recorda? Aí eu acho que Alexandrino, o Paulo Melo, acho que foi logo depois da visita, eu acho que... Mas eles não tinham visitado antes o imóvel? Com a gente, eu acho que não, pode ter visitado, mas não tenho conhecimento. O que eu estou dizendo, esse assunto foi trazido, mas que eles sabiam, desistiram. Compraram, pediram para a gente comprar e depois desistiram. No ínterim dessa transação, segundo a acusação, parte do valor repassado ao Sr. Glauco Costa Marques teria sido utilizado para comprar um apartamento em São Bernardo, que seria vizinho ao apartamento da residência do ex-presidente. O senhor teve conhecimento desse fato? Não, esse assunto soube através da denúncia. É como eu falei para o senhor, eu não me envolvi nos detalhes dos pagamentos. Se alguém teve conhecimento disso, ou foi Dermeval ou Paulo Melo, por Roberto Teixeira. Não sei se ele sabe, eu não sei como é que se deu isso. Eu sei que a lista dos vendedores, o que me disseram, foi que ela foi dada por Roberto Teixeira. Não sei se para Dermeval ou para Paulo Melo. O senhor mencionou agora há pouco que o senhor tratou desse assunto diretamente com o senhor Palocci, né? Palocci eu busquei... Quantas vezes o senhor tratou com ele aproximadamente? O Palocci eu me lembro que eu fui lá para pedir autorização, depois ele retornou dizendo para fazer aquilo que eu falei para o senhor. E teve um momento também que antes da transação ser efetuada, que o pessoal identificou alguns problemas, alguns riscos jurídicos na transação. Sim. E aí eu voltei para ele, tem até um e-mail nos autos, dizendo assim, tem alguns riscos, o que quer fazer. E ele mandou, vai em frente, se der problema. Eu quis avisar ele, porque de repente a gente gastava o dinheiro, comprava e tinha um problema. Mas eu só me lembro de envolvimento do Palocci nesse assunto. É aquilo que eu falei para o senhor, quer dizer, o desembolso a gente não conversava muito, era mais na questão do... Entendi. E o senhor mencionou que o senhor tratou também com o senhor Paulo Okamoto. Paulo Okamoto, sim. E quantas vezes o senhor falou com ele? Paulo Okamoto foi algumas. Na verdade, a interlocução mais frequente com o Paulo era com Alexandrino. Com o Paulo Okamoto, eu me lembro basicamente de ter conversado na linha de tentar fazer com que fosse uma doação oficial logo, tentar viabilizar que a compra não fosse através de terceiros. Esse foi mais ou menos a linha das minhas conversas. E eles, não, por enquanto a gente não tem ainda, sabe como é que vai fazer, vamos fazer via terceiros mesmo. Mas o senhor, salvo engano meu, o senhor mencionou que o senhor declarou expressamente que ele
O senhor avisou que ia ser retirado do crédito? Sim. Avisei para ele e para Bunlai. Tá. Com quem mais que o senhor falou? Com o Bunlai, né? Bunlai. Quantas vezes o senhor teve com o Bunlai tratando esse assunto? Talvez sobre esse assunto, não mais do que 2 vezes, porque basicamente com o Bunlai ele me trouxe a informação do terreno do Roberto Teixeira, talvez eu tenha voltado para ele, porque depois esse assunto foi conduzido por Paulo Melo com apoio de Alexandrino. O senhor Bunlai chegou a se retirar dessas tratativas ou... Eu não sei, porque veja bem, eu que me retirei, quer dizer, eu deixei ele acompanhar de perto. Sim. Então eu não sei quanto ele participou das tratativas depois. Eu que não acompanhei mais de perto. Certo. Em relação ao senhor Roberto Teixeira, o senhor disse que não teve contato direto com ele sobre esse assunto? Não tive. Troca de e-mail, coisa parecida? Não me lembro de ter tido contato. Não me lembro. Ou o senhor Branislav contigo? Não. Branislav, se eu tive com esse assunto, foi para marcar a agenda com o Palocci, porque os meus e-mails para o Palocci eu mandava através dele. Tem um e-mail no processo que o senhor envia para o senhor Contic, isso em 22 de setembro de 2010. É esse do risco, não é que eu estou falando? Isso, não, esse é relativo ao material impresso. É isso. Posso mandar alguém em BSB, entregar para ele material impresso, acho importante ele receber amanhã, caso queira tomar. Eu faço referência aqui, esse e-mail está na representação criminal, que é conexa ao processo, 504-3559, evento 1. A busca e apreensão, no caso do Sr. Palocci, na folha 135. E depois tem até um arquivo aqui, edifício DocX. Eu acho que é. Posso lhe mostrar aqui? Eu acho que é isso que eu estava falando para o senhor aqui, ó. Aqui. Eu acho que esse assunto tem um e-mail anterior. Aqui, ó. Tem um e-mail anterior. Estou tentando achar porque está junto. Tá aqui o e-mail. Aquele e-mail que eu falo dos riscos. Então no evento 1, anexo 230. Então, ó, esse e-mail... Não, mas não é esse não que eu estou dizendo. Eu digo o seguinte, tem um e-mail que eu mando para o Brani entregar para Palocci. É a parte inicial desse documento. Então, na verdade, foi isso aí. Então, evento 1, anexo 229. Que é exatamente, ó. Pronto. Aí, eu falo aqui exatamente. Eu digo que tem riscos. Tá. A compra. E queria só a autorização dele. Eu digo que tem riscos, certo. E aí eu queria a autorização dele. Então, na verdade, eu me lembro de ter procurado o Palocci sobre esse assunto. Mas esse aqui o senhor estava enviando para o Branislav Contic, por quê? Mas, porque para o Brani, eu não passava e-mail diretamente para Palocci. Em geral, quando eu marcava uma reunião com o Palocci, eu fazia através do Brani, ou quando tinha que passar algum documento, passava através do Brani. Mas ele tinha conhecimento, então, desse assunto do prédio? Eu nunca discuti. Bem, em alguns poucos casos até, eu adiantava para a Brani falar com ele, mas era coisa por exemplo, na minha cabeça, o Brani era um secretário do Palocci. O senhor chegou a mencionar com ele que esse pagamento ia ser debitado daquela conta? Não. O Brani... Esse assunto eu nunca falei com o Brani. O Brani foi passar e-mail ou marcação de... E ele fez alguma indagação ao senhor a respeito por que a Odebrecht estava envolvido nessa questão do imóvel? Não, nesse assunto específico, é o que eu digo, a participação do Palocci foi muito lateral. Foi no fundo de autorizar que saísse da conta dele. Uma vez que ele autorizou, ele não teve muito envolvimento. A única coisa que ele fez foi autorizar que saísse da conta dele. Esses fatos aconteceram em 2010, né? Foi, tudo no segundo semestre de 2010. O senhor ex-presidente era ainda presidente? O Lula? Era ainda presidente. Por isso, inclusive, eu acho que uma das dificuldades de viabilizar que fosse uma aquisição, por isso que eles queriam exatamente fazer. Eles parece que não queriam perder o terreno. O Roberto. A impressão que eu fiquei, é que também o Roberto Teixeira tinha feito a negociação e queria acelerar a compra, mas de qualquer maneira, eles não queriam perder e não podiam esperar até 2011. No evento 928, anexo 37, tem uma anotação aqui de Luciana Aparecida Fonseca, assunto AP Roberto Teixeira. Eu peço para o senhor dar uma olhadinha aqui para mim. Sim, isso é Tá, essa é a tal da reunião que eu não me lembrava, que nem tinha sido feito no escritório do Palocci, mas pela aí tá claro que foi, ou seja, minha secretária marcou
o encontro entre Paulo Melo com o Roberto Teixeira, e esse encontro aparentemente foi feito no escritório do Palocci, mas para mim isso aí não era relevante. Eu acho que o principal aí era Paulo Melo estar com o Roberto Teixeira. Eu não sei quem mais esteve com o Paulo Melo, aparentemente quem estava aí é o apoio jurídico de Paulo Melo, que é o Rodrigo Salles, mas eles estiveram lá para discutir a compra do terreno. Eu não sei mais quantas reuniões tiveram, né? Talvez tenha sido nessa reunião que ele tenha passado os valores que tem que ser pagos por fora, né? Certo. Pergunta para o senhor, por que fazer esses pagamentos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, lembrando o seguinte, eu tinha um saldo naquela conta. Aquela conta eu entendia que era a conta da presidência. Eu sabia, junto com o Palocci, meu pai, sabia que ia ter demandas do presidente Lula, tá? Ele é uma pessoa que continuaria sendo influente, inclusive influente. Não, nessa época ele era influente, né? Porque ele era o presidente. Mas ele, depois de sair da presidente, ele continuaria a ser influente, continuaria a ter demandas, inclusive para o Instituto. E a gente sabia que ele, inclusive, tinha influência a uma pessoa que era uma incógnita para a gente, que era a Dilma. Então, de certo modo, o que a gente fez foi pegar este saldo, que deixava de ser, então, da presidência, e passar um saldo para atender as demandas dele. Porque senão, na prática, o que aconteceria? Se eu não tivesse reservado, esse saldo passaria, entre aspas, a ser da Dilma, e ele continuaria a ter as demandas e a gente pagaria 2 vezes. Mas esses saldos, esses pagamentos, por exemplo, aquisição de prédio, essas coisas, aqui já não está falando mais de doação eleitoral, né, senhor Marcelo? Não. É o que eu disse para o senhor. A planilha nasceu com isso à cabeça. O pretexto era a doação. A partir do momento, com a dinâmica que foi formando, ele já fazia qualquer tipo de... Eles faziam, eu dava. O que eu dizia era o seguinte: tudo ia sair do valor que eu aceitaria doar para a campanha presidencial. Agora, é o que eu digo, saiu para pagar campanha no Peru, para pagar campanha no Salvador, saiu para pagar revista, saiu para pagar um bocado de coisa. Mas por solicitação deles? Deles. Sempre é o que eu digo, a partir do momento, o que é importante dizer é o seguinte, que eu dizia que eu ia acertar um valor, esse era meu compromisso com a campanha, tá? Agora, isso era pretexto da campanha. Agora, eles usaram das mais diversas formas, principalmente na planilha italiana. Por exemplo, quando vai para pós-Itália, é até diferente. Na pós-Itália, que era com o Guido de fato, ele só pediu recurso para Vacari, para Edinho e para João Santana. Teve um pedido que ele fez para atender uma propaganda de uma revista. O resto tudo foi isso. Na planilha italiana, que era os pedidos de Palocci, era uma diversificação muito maior. E teve, inclusive, esses saques em espécies que o Brani fez, que o Palocci dizia que era para Lula. Como está lançado esses saques em espécies? Tá, programa B. O programa B. Eu tenho certeza, pela dinâmica da planilha, que os 3 últimos, pelo menos, foram para o Lula, porque eles são descontados do saldo da conta amigo. Os 3 primeiros, como eu não tenho a planilha, a gente não consegue checar. Mas como a gente tem planilhas estratificadas, por exemplo, antes do B4, B5 e B6, eu até botei no meu anexo, eu estratifico e digo, eu construo a planilha. Então eu sei que o programa B4 de 3 milhões de novembro a dezembro de 2012, o programa B5 de janeiro a outubro de 2013, que era 5 milhões, e o programa B6, que é Brani 6, dezembro de 2013, 1 milhão, foram todos para Lula. Algumas perguntas adicionais agora, sobre umas questões um pouco mais indiretas. No evento 28, anexo 34, são e-mails juntados pelo Ministério Público. Um deles aqui é um e-mail enviado supostamente pelo senhor em 30 de outubro de 2006, que começa assim: Pedro, meu pai, nas conversas com Lula, equipe, acho importante mencionar em termos de pessoas: manutenção de Guido, manutenção de Damian,
Petrobras, Gabriele, Duque, Paulo Roberto, eficientes de muita lealdade, compromisso com as entidades de governo, sabendo conciliá-las. Posso lhe mostrar aqui? Pode, estou vendo aqui. Tá. O senhor se recorda desse e-mail? Eu não me recordo agora, mas quer dizer, eu depois vi o e-mail, mas conheço esse e-mail, para mim tá claro aqui, eu posso esclarecer qualquer dúvida. Por que o senhor defendia aí essas pessoas, especificamente da Petrobras, o Paulo Roberto Costa e o Renato Duque? Veja bem, a Petrobras sempre foi uma relação muito complicada do ponto de vista das empresas, e ela era muito fechada. Por exemplo, eu sempre tive um entendimento de que na Petrobras não adiantava você vir por cima, quer dizer, as equipes tinham que construir a relação com o corporativismo da Petrobras. Então, tanto é assim que, por exemplo, a Petrobras não fazia parte da minha agenda com o Paulo seguido, porque eu não acreditava na eficácia deles em relação à Petrobras. Quer dizer, a Petrobras tinha que ser resolvido pelos meus executivos. Sim. Tá? Diferentemente até de meu pai, Pedro Noviço, por exemplo, ele veio aqui, ele e Pedro costumavam colocar na agenda deles com Lula muita questão Petrobras. Eles tinham uma visão nesse ponto diferente. Bom, de qualquer maneira, o Paulo Roberto, não sei se eu falo aqui do Duque também, falo? Sim. Pronto, o Paulo Roberto, o Duque e o Gabriele, de certo momento, eles... a Petrobras sempre foi, antes do governo Lula, muito hermética em relação a atender os interesses políticos, que visavam, por exemplo, priorizar empresas nacionais, priorizar investimentos. E aí, esses três, de certo modo, conseguiram, até para atender os interesses políticos, mas esses três conseguiram compatibilizar, ou seja, administrar a casa e, ao mesmo tempo, atender os interesses políticos. Quer dizer, de fato, nunca, pelo menos eu não tinha essa experiência, mas o pessoal dizia, nunca antes tinha tido uma influência, um loteamento político tão forte dentro da Petrobras quanto começou a ter no governo PT. Então você passou a ter, digamos assim, para meus executivos, e eu aqui estava no fundo defendendo, é muito mais fácil você se relacionar com o diretor que, ao atender o interesse político dele, você tem as portas abertas, ele está aberto. Então, quer dizer, Entendi. Então, no fundo, e também não adianta você pegar uma pessoa externa e querer botar como diretor da Petrobras, porque também o cara é expurgado. Então, eles conseguiam administrar a casa, como chamava, e conseguia fazer essa ponte de ter a interferência política, que era conveniente para meus executivos. Entendeu? Nesse mesmo evento 928, o Ministério Público juntou aqui no anexo 7, anexo 8, anexo 10, anexo 13. Eu vou lhe passar aqui, ó. Diversas agendas, não sei se isso é do senhor ou não é do senhor. Isso é do meu pai. Ah, isso é do seu pai. É do meu pai. Ah, tá. Então o senhor pode ir me devolver. A relação com Lula era o seu pai. Eu tinha uma relação ruim com Lula. No evento 972, anexo 4, tem um e-mail que o senhor enviou em 12 de março de 2012 para o senhor Paulo Roberto Costa. Sim, isso é sobre temas da Braskem. A minha relação com o Paulo Roberto Costa era restrita. Ele era vice-presidente da Braskem. Eu nunca conversei, inclusive, com o Paulo Roberto Costa sobre nenhum ilícito. Ele até já declarou isso também, como colaborador. Entendeu? Era sempre relativo aos temas da Braskem. Perfeito. As perguntas do juiz de princípio estão encerradas. Eu passo ao Ministério Público. Vamos até interromper, então. Pois é. Tá vendo? Daí começa um áudio novo.